Aleluia. Amém. Chuvinha. Quantos gostam da chuvinha? Eu gosto de chuva também. O tempo que Deus dá, eu procuro aproveitar. É claro que cada um tem um gosto, né? Tem um gosto maior ali. Mas eu gosto também do tempo chuvoso. E a gente tem que saber desfrutar desses dias. Eu espero que você esteja colocando em prática aquilo que a gente ministrou no domingo. Cada palavra que é ministrada aqui, eu creio que o Senhor traz ensinamentos, o Senhor traz direção para a gente. E eu joguei muito importante aquilo, eu creio que veio do coração de Deus, né? Você ter o seu devocional diário, você já iniciar o seu dia adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. É interessante que eu liberei essa palavra, eu não tinha, às vezes assim, o costume de já iniciar louvando, né? Acordava e orava, acordava na madrugada e orava, e de manhã, acordando, orando também, mas não louvando. E aí depois dessa palavra, eu falei assim, eu vou louvar o Senhor. E quase que eu continuo dentro dessa linha, porque é muito lindo, porque aprendi também nisso. Já recebe aí também, já estamos nesse nosso momento lindo, porque acordei, procurei fazer isso nas madrugadas, 2 horas da manhã, às vezes 3, às vezes eu acordo mais vezes. E um horário normal que eu acordo, normalmente às 5 e pouca da manhã, e nesse horário já estou pronto para o meu dia. E o Espírito Santo me lembrou daquilo que pregamos, falamos, e eu falei, poxa Senhor, muito obrigado. Então, ali na cama, fui orar ao Senhor, pela igreja, pela família, por algumas pessoas que lembramos, e eu comecei a louvar o Senhor. Veio um louvor, todos os dias o Senhor colocou um louvor no meu coração, e eu comecei a louvar, e quando louvando, eu senti no meu coração que estava faltando ser em espírito e em verdade. Aí, olha que interessante, por isso quase que eu dou continuidade, né? Mas essa fala é boa para você, porque importa que os verdadeiros adoradores o adorem o quê? É claro que você começa, pode até fluir, mas você tende a se desligar quando não está em espírito e em verdade. Porque em espírito e em verdade você começa a entrar em lugares que você não quer sair mais. Quantos estão entendendo nessa? Você pode dar glória a Deus, aleluia. Está entendendo de verdade? Quando você começa a louvar Ele, adorar em espírito e em verdade, você começa a entrar em lugares que você não quer sair mais. Você quer dar continuidade, ou seja, começa a fluir, começa algo a se mover dentro de você. Não é mais só você se movendo para dar algo ao Senhor. Você dá e automaticamente vai recebendo, vai voltando. E eu falei, opa, é assim que eu quero. E aí comecei a botar em prática. E mesmo assim não é fácil. Talvez se eu perguntasse aqui, quem fez? Talvez não fosse todos. Então a gente prefere lembrar novamente, porque isso é bom, que vai te trazer experiências novas. Vai trazer para você um caminho bom, um caminho de encontro com Deus, de palavra, de louvor, de adoração, de revelação. Vai trazer para você bom ânimo, né? Então, fica ligado nisso tudo, amém? Estou com a garganta meia nocauteada, mas o Senhor é bom. Foi ontem, encarei uma chuva, foi o dia inteiro ali, meu Deus, peguei 2 peixes, glória a Deus, né? A comunhão foi boa, sabe, foi muito bom, demos boas risadas juntos e nos divertimos. Mais peixe, muita chuva em cima, tudo. Falei, meu Deus, mas foi muito boa a comunhão, foi muito agradável. Antes de ministrar, você que já está aberto aí em Hebreus, capítulo de número 3, eu falei para Keila, que está orando pelo Davi. O Davi, ele está internado. Alguém não sabia aqui? Está internado. Eu não sei correto se foi já desde domingo, quando ele saiu daqui,
foi hoje, né? Então ele foi para o hospital no domingo, pensei até que tivesse sido o Gabriel. Aí foi ontem e hoje internou. Está ali no Saracuruna e está com um rostinho bem inchado, né? Enfim, já estamos em oração, ela declarou, mas o Sidney, né, que talvez fique de 7 a 12 dias. Então a nossa oração é que ele seja liberado antes, seja liberado com boa saúde. Repreendemos o espírito de enfermidade, repreendemos todo o mal na vida do Davi, na vida dessa família que tanto amamos. Mesmo sentado, você pode fechar os seus olhos e com fé estender as tuas mãos. Pensa agora nele. Senhor, colocamos esta família que amamos diante de ti, porque Senhor, se Davi é atingido, oh Senhor, eu também sou atingido, porque a minha oração, Senhor, todos os dias é para que tudo esteja bem com todo o corpo de Cristo. Então, se houve uma incomodação na família pelo Davi ter ido para o hospital, eu também já fico incomodado. Eu coloco toda essa incomodação diante de ti, para que ela saia no nome de Jesus, para que a saúde do Davi seja restabelecida, aquele volte para casa com o seu filho, encontre os seus pais, ele encontre os seus avós. Queremos ver o Davi aqui, Senhor, às vezes até correndo no meio da igreja, mas é assim que é as nossas crianças, bem animadas, festivas, alegres. Então nós, Senhor, liberamos agora com fé saúde, Senhor, para o Davi, saúde para toda a família, Senhor, do diácono Sidney, diaconisa Cristina, essa família, Senhor, oh meu Senhor, Fabiano e Keila, Gabriel e Davi e Gabriel, saúde, que assim também, Senhor, venha saúde no meio do corpo de Cristo, em o nome de Jesus. O povo de Deus diz amém. Irmã Fátima, no final me procura, se não esquecer, aí você me procura, para lembrar, ali, aí você me procura no final. Hebreus capítulo de número 3, essa palavra, o Senhor me deu essa palavra hoje, eu comecei a estudar essa palavra agora à tarde, e eu falei, sim, quase que ligava para o meu pastor, falei, pastor Irã, vai que a garganta estava mais fechada, mas, né, capítulo 3 então, a partir do versículo de número 7, né, capítulo 3, a partir do versículo de número 7, pode aumentar um pouquinho à toa, ali tá ótimo, muito obrigado, tá bom, glória a Deus. Diz assim então a palavra: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Assim, 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Fala para o seu irmão, hoje, não deixa para amanhã, hoje, encoraja hoje, dá um alô hoje, dá um sinal hoje, não deixa para amanhã, amanhã pode ser tarde, Jesus pode voltar agora, não é verdade? Então é hoje, isso é ser amigo, isso é ser fiel àquele a qual você entregou a sua vida, amém? Estou no 13, né? Deixa eu beber um golinho de água aqui. No 13, durante o tempo que se chama hoje, então, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo. Interessante que isso aqui tem a ver com a oração que fizemos, né? Participantes de Cristo, nós somos do mesmo corpo, amém? Fala para o seu irmão, você é membro do corpo de Cristo.
Se um sente, o outro sente. Não é verdade? E é claro que às vezes você espera um tipo de manifestação de um ou de outro, mas cada um tem uma maneira de se manifestar. Não é verdade? Então tenhamos paciência uns com os outros. Mas sentimos, Jesus, ele se compadecia. Jesus, quando o amigo Lázaro foi apresentado que ele tinha ido a óbito, e ele chorou, não foi nem porque ele tinha morrido, mas porque viu aquela família chorando, né? Eu até contei isso, que naquele momento que eu estava ali no sepultamento do irmão Costa, do obreiro Costa, saudoso Costa, eu não chorei pelo corpo do Costa que ali estava, eu chorei naquele momento por ver as filhas dele chorando, e naquele momento eu também chorei, porque me compadeci de verdade, me importei, parece que fazia parte exatamente da minha vida naquele momento, como se eu estivesse sentindo muito mesmo de verdade. Quantos estão me entendendo aí? Então, porque nos tornamos participantes do corpo. Então, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça os vossos corações, como na provocação. Porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E aqui jurou que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes, né? Porque às vezes a leitura, né? A leitura é uma benção, se não fizer correto, tem um entendimento errado. E a quem jurou que não entraria no repouso, senão os que foram desobedientes? Entendeu agora? Deu para captar? Ele falou que aquele que não ia entrar no repouso dele foi aqueles que desobedeceram, aqueles que se rebelaram, mesmo após terem visto tantas coisas. Por exemplo, eu posso dizer que vi algo na minha vida. Eu era de um jeito antes e passei a ser de um outro jeito. Antes como alguém não nascido de novo, e agora como alguém nascido de novo. Antes como alguém beberrão, e aí alguém que não queria deixar a bebida, e aí ele foi e tirou a bebida. Não posso esquecer disso. O que ele fez na minha vida, o milagre que ele fez, o encontro que eu tive com ele, as coisas que ele fez e proporcionou na minha vida, os testemunhos, né? Então diz que eles viram tudo isso, e na caminhada, no momento difícil, né? No deserto, eles foram e fizeram o quê? Abandonaram, começaram a não aceitar a direção, e melhor teria sido ficar lá onde nós estávamos. Lembra disso? Quando lembra? Então nunca faça isso, né? De repente você pede a Deus uma coisa, às vezes até um emprego, você pede a Deus um emprego novo, aí você vai e testemunha aqui que Deus deu o emprego, você diz, Deus deu o emprego, aí daqui a pouco você está falando lá no seu esconderijo, melhor seria ter continuado no outro emprego, porque esse emprego não presta, porque ele falou, você me pediu, eu dei, você bendisse o meu nome, e agora você se esqueceu de que foi eu que te dei, porque você me pediu. Quantos estão entendendo? Dei esse exemplo simples, que pode até acontecer, se a gente está contando, pode até acontecer no meio de nós, não é verdade? E isso vai também trazer no nosso coração temor, para velar bem o que a gente pensa, velar bem o que a gente fala. Enquanto a gente só pensa, eu creio que o Espírito pode trabalhar e a gente se consertar por dentro, mas quando começa a liberar, diz para o seu irmão, a coisa se espalha, e aí não foi pouca gente que morreu no deserto. Você viu como é que as pessoas às vezes padece muita gente, porque muita gente começa a ouvir, aí uns dão ouvido a um, outros dão ouvido a outro, e daqui a pouco quando vê está na contramão, né? Voltando aqui então, 17, né? E a quem jurou que nem... isso aqui já li, né? 18? Sim. O 19, então. E vemos que não puderam entrar por causa de quê? Da sua incredulidade. Senhor, nos conduz então nessa ministração que já começamos, fala o nosso coração tremendamente.
e abençoe o seu povo, não só os que estão aqui, mas aqueles que vão receber através dos que estão aqui, também aqueles que estão nos ouvindo, aonde quer que estejam. Senhor, abençoa eles também, nos abençoa nessa noite, abre os nossos olhos para ver aquilo que não conseguimos ver, aquilo que tem entrado, aquilo que tem saído. Senhor, a nossa vida é sua, nós te agradecemos, em nome de Jesus. O povo de Deus diz amém. Tremendo, né, essa palavra, e assim o Senhor falou meu coração, e vamos então, a gente vai destrinchando alguns versículos, né, outros a gente vai pular, mas aqui no versículo de número 7, muito tremendo, e no meu texto aqui em negrito, isso aqui é de cada Bíblia, depende de cada Bíblia tem aí um textozinho em negrito, não é oficial, né, até nas traduções já às vezes são diferentes. Na minha está dizendo a advertência quanto à incredulidade. Na tua tem alguma coisa escrita aí? Quanto à falta de fé, tem alguma coisa? Incredulidade e desobediência. Sua o que, Juninho? Da desobediência, né? Que ele diz advertência. Eu gosto dessa aqui também, porque ele vai caminhar nisso, né? O texto vai falar de exortação, de dar um alô, encorajar, né? Então ele segue. Então, portanto, como diz o Espírito Santo, o que ele diz? Se ouvirdes o que? A sua voz. Todos nós, né? Todos nós, sem exceção, eu creio, todos nós necessitamos de alguém que se importe conosco. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Quantos necessitam de alguém que se importe com você? Alguém pode lembrar de alguém que se importa com você de verdade? Você lembra de alguém que se importa com você de verdade, que você sabe, esse se importa comigo de verdade? Eu creio que aqui tem pessoas que se importam comigo. Eu creio que aqui tem pessoas que se importam com você de verdade. Um amigo que se importe de verdade. Nós necessitamos de alguém, né, que nos fale a verdade, que se importe conosco de verdade. E aqui diz que se você ouvir a voz de quem? Do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Se tem alguém que se importa com você, fala para o seu irmão, é o Espírito Santo. Se existe alguém para ser o seu amigo de verdade, não que não tenhamos de ter amigos, e temos que ter mesmo, temos que fazer amigos, mas às vezes até bons amigos nos deixam. O Espírito Santo, ele não deixa você, se você continuar firme na fé. Porquanto, então, diga para o seu irmão aí, não, diga-se para ele, tome cuidado com a incredulidade, com a falta de fé, né? O povo com certeza que orava por um libertador por muitos anos, orava para sair daquela escravidão do Egito, e enfim, chegou o dia, e agora sim, alguém para nos libertar, e vai tirar eles daquele lugar. Já viu aquilo? Às vezes a gente fala, cadê alguém para tirar essa pessoa dessa situação? Em algumas situações a gente até diz assim, não tem jeito, e de repente algo acontece até para aquele que a gente falou que não tinha jeito. Deus tira de um lugar difícil, Deus tira de um lugar impossível, chega o libertador, e agora o libertador, ele tira você de um lugar ruim para te levar por um caminho bom. Mas às vezes para chegar num caminho bom, num caminho de deleite, você vai precisar continuar escutando ele em todo o tempo. Ainda que esteja passando um momento de deserto, ainda que passe um momento difícil, você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Amém ou não amém? Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, o que vai falar no próximo versículo? Não endureçais os vossos corações. Sejamos sensíveis. Por quê? Por que alguém endureceria o coração no momento que o Espírito fala? Insensibilidade. Mas por que insensibilidade? De repente está faltando realmente um devocional, está faltando mais tempo com ele, está faltando busca. Ou então de repente tem até buscado, mas num momento de dificuldade,
ouve-se a voz dele, e de repente todo mundo pensou que era para lá, e você pensou muito que era para lá, e o Espírito Santo, talvez use alguém para dizer assim: eis que te digo, é para a esquerda que você tem que ir, mas eu sempre pensei que fosse para a direita. Quando ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, porque às vezes você está esperando por uma resposta, e querido, a resposta, traga pelo Espírito Santo, traga pela palavra a resposta que você precisa para vencer. E muitas das vezes essa resposta não vai vir da maneira que você quer, mas se vem do Espírito Santo, se vem desse altar, vem do lugar de busca, um lugar consagrado, ouça verdadeiramente o que o Espírito de Deus fala para você nesse lugar. Aleluia! Portanto, quando ouvir a voz do Espírito Santo, se ouvir a voz dele, não endureçais os vossos corações. Precisamos ser o quê? Sensíveis, né? Aí ele vai dizer, como foi na provocação, no dia da tentação do deserto, né? No momento difícil, então se endurece o coração. E aí, né, vamos seguindo aqui, onde os vossos pais me tentaram e me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Eles vão passar esse tempo todo lá, vão ver prodígios, vão ver milagres. A gente já ouviu tanto, não vai ser disso que eu vou estar falando, mas mesmo eles tendo ouvido isso tudo, eles ainda dificultaram, não é verdade? Diz aqui a palavra que eles me tentaram, eles me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Detalhe, não foi uma vez só, não foi só uma vez que eles fizeram isso, que eles tentaram o Senhor e eles provaram o Senhor. Diz a palavra no livro de Números, você que gosta de registrar, eu até anotei aqui, Números 14, 22 e 23, que eles provaram o Senhor 10 vezes. Se der até para botar aí, pode botar, bota para mim aí, para a gente fazer a leitura, Débora. Números 14, 22 e 23, ó. Onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos minhas obras. Não foi uma vez só, né? Olha o que está escrito ali: e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Quer dizer, o Senhor é longânimo. Fala para o seu irmão, o Senhor é compassivo, Ele é longânimo. 10 vezes, 10 vezes. Se você para pensar, imagine um pai, a gente já continua a leitura ali, que fala com o filho uma vez, assim, o Soirão falou com o David uma vez. O David é menino obediente, menino nota 10, né? Aqui não tem esse problema não, né, Bruna? Fala aí com o filhão rápido, mas falou uma vez, precisou falar a segunda vez a mesma coisa, aí tu já, caramba, poxa, aí não, mas você é muito calmo, falou a segunda vez, a mesma coisa, já falaram que já pegaram o chinelo. Meu Deus, isso foi lá no fundo. Rapaz, isso foi lá. Eu sou de um tempo que o professor de matemática fazia as perguntas para você, professor Jobé, vai que ele está me ouvindo aí. Professor Jobé, professor de matemática, tu errava, ele falava assim: você que não tem estudado, fica lá naquele cantinho, a sala todinha assim. Eu já fiquei algumas vezes, aqui mais ou menos onde está o Patrick, assim, ó. Assim mesmo. Quantos passaram por isso aí? Hoje, se fizer isso, vai preso. Isso mesmo, gente, estou te falando, coisas desse tipo. Tem uma outra pior minha, quando eu estudava em São Bernardo, novinho, acho que era uma criança ainda, cara, uns 7 anos, 8 anos, estudava em São Bernardo, fiquei de castigo no pátio. Parece até que eu era levado, né? Todas as salas davam para o pátio. Então quem ia para o pátio, para a coluna principal, todas as salas via você lá de cara para a coluna no pátio, ajoelhado no milho. Essa eu não lembro se eu passei não, se bobear passei por essa também. Eu lembro que já vi gente ajoelhado no milho. Castigo do professor mesmo. O professor chegava e dava, e não tinha, estava tudo de boa, né? Não tinha esse negócio de mimimi, essas coisas. Falou uma vez, falou 2 vezes,
Adriana, falou 5 vezes. Adriana já pegou o porrete que eu já vi. Né, Adriana? Pegou o porrete que eu já vi. E aí, olha, 10 vezes. Só Jesus, né? Mas até Deus se irou nessa. Porque se você for ler lá, né? Eles não entraram. Até 9 ainda estava dentro, né? Olha só. 10 vezes, vendo prodígio, vendo milagre, agora está reclamando do maná do céu, e agora Deus dá codornizes, agora está dizendo, estou morrendo de sede, até Moisés, o homem mais manso que já existiu, em vez de falar a rocha, o que ele faz? Ele está na rocha, deixou de entrar na terra, meu Deus do céu, olha que coisa, né? 10 vezes não obedeceram a minha voz. Não verão a terra de que aos seus pais jurei, em nenhum daqueles que me provocaram. É todos que não vão ver? Só aqueles que não provocaram. Não é tremendo isso? Cadê? Tem mais ou acabou? Acabou? Não, eu não estou... não, aí já é 24, estamos até aí. Então, olha só, aqui que a gente está no Hebreus, no 9, né? Então, me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras, mais de uma vez. É porque, né? Quando você vê alguém, imagina alguém te cobrando, até você fica, né? Você fica naquela, alguém te cobrou uma vez, caramba, não gostei não, mas me cobraram. Se cobraram, é porque alguma coisa está fora de linha, seja onde for, né? Eu já contei isso aqui, minha irmã era uma das pessoas mais cobradas, a ponto de chegar atrasada 1 minuto no lugar onde ela trabalhava, ela não deixava ela pegar naquela hora, só na hora depois, e ela já não aguentava mais, mas ela foi cobrada para acertar, e ela foi uma das funcionárias mais bem faladas, quando aquele gerente deixou, falou, ó, aqui pode acontecer o que for, você pode mandar todo mundo embora, menos aquela ali. Aquela ali é a melhor funcionária que nós temos em toda a Casa Bahia. E aonde ele ia, ele queria levar ela. Mas ele o quê? Ele cobrava. E ele viu o que nela? Resultado, boas vendas, batendo meta direto. Né? Quer dizer, mexia com ela, caramba, e ela procurava melhorar, ela ia, ei, quando te deram um toque, não se irrita não, tenha calma, por que alguém está te cobrando alguma coisa? 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, agora a gente vê o homem cobrando, a gente que não quer que esse homem cobre, tem uma hora que talvez a gente até faça para ele deixar de cobrar, mas para Deus a gente tem que, não, até para o homem, né, tem que fazer de todo o coração, amém ou não amém? Porque o homem talvez não saiba que você não está obedecendo de coração, Deus sabe se você está obedecendo de coração ou não, se não obedecer de coração é a mesma coisa, olha o que ele vai dizer aqui na palavra, que nós mesmos lemos, que eles tinham coração o quê? Fala para o teu irmão, mau, ou seja, o problema não era lá fora, o problema era dentro do próprio homem, quantos estão entendendo? O problema não era lá fora, o problema era dentro do próprio homem. O homem tinha um coração mau. Não era o problema exterior de tudo que estava acontecendo, era dentro dele. E Deus conhece o coração. Deus sabe, então, quando a gente é cobrado por uma pessoa, às vezes você tende a acertar, mas verdadeiramente não teve mudança. O que a gente tem que começar a entender é que o Deus Todo-Poderoso, Ele se apresenta de uma maneira pessoal para a gente ter um entendimento, mas que Ele já está trabalhando no espiritual, amém ou não amém? Ele trabalha muito antes no espiritual, como Ele está fazendo com a gente nessa noite, está falando aos nossos corações. Então, se a gente ouvir a palavra e não endurecer o coração, no mínimo, nós vamos sair daqui melhores do que entramos. Você pode dar um glória a Deus, você pode temer ao Senhor, dizendo, Senhor, eis-me aqui, fala comigo, eu estou aqui, eu quero melhorar, não quero ficar pelo caminho. Hoje estava com a minha filha, uma coisa que ela liberou para mim foi assim, ó, eu nunca quero perder a minha salvação. Eu não lembro se ela falou, aconteça o que acontecer na minha caminhada, Senhor, nunca me deixa perder a salvação.
O mais importante para você é a tua salvação. A tua salvação é mais importante do que todas as coisas. Não é que você não se importe com a pessoa que está do seu lado e com a pessoa amada, porque se a gente não se importar com aquele que a gente vê, vai se importar com quem não vê? Ele quer ver a gente refletindo em vida isso. Amém ou não amém? Ele quer ver a gente refletindo em vida. Mas, querido, o mais importante que a gente pode ter foi o encontro com Jesus que temos tido. É a salvação que nos é proposta. Pecaremos? Não. Nos humilharemos diante da poderosa mão do Senhor. Refletiremos, veremos como está a nossa vida, consertaremos, avançaremos. Amém ou não amém? Agora, é preciso, se a gente começar a negociar, uma das coisas mais abomináveis para mim é quando alguém negocia com outra pessoa a respeito do próprio Deus. Isso para mim mostra uma total incredulidade. Do tipo, ó, se não fizer isso, eu não oro mais. Se não fizer isso, eu não sou mais, nunca mais eu dizimo. Você está pensando que está, pelo amor de Deus, não tem temor nenhum a Deus. Você está botando aquela pessoa como aquela pessoa ali é maior do que Deus. Quantos estão entendendo isso? Olha, se não vou mais para a igreja, pelo amor de Deus, já se perdeu e nem sabe. Precisa despertar, acordar. Amém ou não amém? No nome de Jesus. Isso é muito sério. E aí isso me chama muita atenção. Falo, opa. Aí a palavra aqui, vamos dar continuidade ainda, está falando para a gente fazer o quê? Exortar, dar um alô, pregar, eu preciso pregar essas coisas aqui, amém ou não amém? Dá um alô, olha Juninho, presta atenção, vem por aqui. Pode até ficar chateado no primeiro momento, ou talvez não, né? Que o Juninho é um amor de pessoa. Não é verdade? É um amor de pessoa, um camarada fácil, não é verdade? É fácil. Mas a gente sabe que nem todo mundo é igual o Juninho. Tem uns que vão ficar chateados. Tem uns que vão falar assim, está me entregando, está falando tudo. Aí precisa ir em outro lugar para Deus falar a mesma coisa. Aí ele vai falar, aí foi Deus que falou mesmo. E eu pensando que era um homem afrontando outro homem. Ainda que seja um homem afrontando outro homem. Se é para o teu bem melhor, desperta tu que dorme. Aleluia, você pode dar glória a Deus, porque só fala a verdade para você aquele que te ama, porquanto quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Amém, aleluia, glória a Deus. Querido, não estamos falando de uma vida que vai terminar aqui e acabou, só se você pensar assim, aí você faz o que quer, morre e acabou. Mas não é isso que a palavra de Deus diz, não. A palavra de Deus diz, se a gente for obediente até o fim, não é questão de dizer eu sou crente, eu sou pastor. Sou pastor. Perde a fé na caminhada, fica incrédulo na caminhada, para de acreditar nas coisas que o Senhor falou e nas promessas de Deus que Ele falou para você ver, porque é um tempo de deserto, porque é um tempo difícil. Onde tu acha que vai parar quando esse tempo teu aqui acabar nessa vida? Mas eu tinha o status de crente, eu tinha o título de pastor, de presbítero, de diácono. Ei, querido, não renova a tua fé não, para ver como é que tu vai ficar. Quantos entenderam aí? Tem que dar vento forte, né, Isaías? As turbinas estão ligadas, não é nem hélice. É turbulência. Dá um sacode no teu irmão. Tenha fé, irmão. Mas com ele, tenha fé. Tenha fé. Onde está a tua fé? Perdeu a tua fé? Aonde está a tua fé? Deus está perguntando para você agora, com todo o temor, diante de Deus, Deus falando com você agora, aonde está a tua fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Meu Deus, quanta incredulidade. Meu Deus, me tentaram, me provaram, não uma vez só, por isso me indignei com essa geração e disse, estes sempre erram em seu coração. Ou seja,
O Senhor lhe deu várias oportunidades, né? Várias vezes, mas diz, eles erram no seu coração e não conheceram os meus caminhos. Reconheça os seus caminhos. Não é verdade? Precisa reconhecer os caminhos. Reconheça os caminhos do Senhor. O que Deus está fazendo, onde Deus está tratando, o que Deus, né? Por que de determinados acontecimentos. Mas quando você tenta resolver por si mesmo, é só enfado, só cansaço, só dor de cabeça, só vai deixando de ter prazer. Porque é assim, quando você passa a não acreditar mais, quando você passa, uma das piores coisas que tem, é o que é? Apostasia. Mas por que alguém vai ser levado a ser um apóstata? O que vai levar? Senão ele cada dia esfriando mais, cada dia perdendo a fé. Por causa disso, por causa daquilo, Deus não se compara a isso ou aquilo. Porque quem compara Deus a isso ou aquilo, vai apostatar da fé, porque isso ou aquilo não é nada comparado ao Deus Todo-Poderoso. E não importa, que o Senhor nos livre. Eu não quero padecer isso ou aquilo, eu não preciso ser provado para crer naquilo que Deus fala. Eu preciso crer agora, se Ele me provar, que eu venha descer, que eu venha ouvir. A gente até falou isso aqui na liderança, não sei se já repeti no domingo, falando de um dos nossos pastores, pastor de renome, um dos maiores hoje aí, né? Eu comentei aqui, um outro pastor falou para ele assim, tá pegando para você. Tu acha que ele ficou chateadinho, bicudinho, porque era pastor? Porque era liderança, isso ou aquilo? Porque era superintendente de escola bíblica dominical? Porque era... que nada. Querido, ele procurou a esposa dele, que era uma pastora, e falou, o nosso pastor falou que está pegando para a gente. Aí não sei se foi o pastor Irã, ou se foi o Sidão que foi me lembrar. Agora, olha onde ele está. Falou, olha quem é ele. Agora, se ele não aceitasse determinado, chega me cobrando, cobrança, falando, posicionamento, direção, não quero mais isso não. Enquanto você estiver no caminho do Senhor, você vai ter direção. Tudo bem, não quero mais isso não. Tudo bem, vai lá trabalhar. Se você gosta de trabalhar, vai ter direção naquele trabalho. Não é verdade? Não quero, não aceito isso não. Tudo bem, chegou a hora de construir uma família. Aquele que nunca seguiu direção, agora vai ter que dar direção aos seus filhos. Quantos estão entendendo isso? Você tem que dar direção aos seus filhos. Quem vai se tornar os seus filhos? Meninos difíceis, que não obedecem nunca? Gritarias? Querido, tem gente cristão, que às vezes eu fico assim, eu oro, eu amo, mas às vezes eu penso que não é cristão, porque tu tem que ver os berros, as palavras torpes liberadas, das mais terríveis, e lideranças fortes, de títulos. Eu falei, mas então são crentes só dentro da igreja? Assim eu penso comigo, eu estou falando aqui, não estou expondo ninguém. Fala para o seu irmão, você não pode ser assim. Você foi tirado de um lamaçal de pecado para viver uma vida santa, para lutar contra as palavras torpes, para lutar contra tudo que é ruim, tudo que traz ira ao coração de Deus. Por exemplo, imagine que você já tivesse ouvido isso, e agora é exatamente o 10º toque que Deus está te dando. Ainda bem que a gente está no tempo da graça. Quero declarar que vai ter a 11ª, a 12ª, mas fala para o seu irmão, mas não brinca mais com isso não. Já pensou se hoje é a última? O último alerta? Para de negociar, para de botar Deus à prova. Isso aqui é botar Deus à prova. Mas, pelo amor de Deus,
estou falando de céu. Não olha para ninguém agora, olha para a sua vida, porque o que eu estou ministrando aqui é que você vai morar no céu, mas para morar no céu tem que ser aquele que não tentou a Deus, não provou a Deus, não ficou de gracinha com Deus, amém? Porque Deus é todo poderoso, Ele está no céu, mas também está aqui com a gente falando hoje. Meu Deus, é forte, né? Não estou irado não, irmãos, estou só pregando aqui a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para pregar, amém? Então, vamos lá? Aonde nós estamos? Me ajuda aí. Foi o 10, né? Assim jurei na minha ira que não entrarão, o quê? No meu repouso, ou seja, não tem descanso. E quer saber? Não é só no repouso da vida eterna não. É aqui, não estou falando desse descanso de você estar cansado, e você não, é aquilo, já viu aquele que não entra no descanso nunca, um dia eu estou com isso, no dia está com outro, no dia está não sei o que, no dia, meu irmão, uma vida toda só de lamento. Deus não chamou você para viver nessa vida só de lamento. Ainda bem que eu tive um amém, né? É uma verdade, Deus não chamou você para essa vida ser uma vida só de lamento. Ou se você começar a ir para uma linha assim, querido, se prostra ao Senhor. Eu sei que às vezes tem lamento, mas não é uma vida toda de lamento, amém ou não amém? Então não entrarão no meu repouso. Ele está falando de vida eterna, né? Falando de terra prometida, falando de vida eterna, né? Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós o quê? Um coração mau, daquilo que eu falei aqui, né? Está no interior do homem, não é? E esse vede, irmãos, ele está falando aqui, olha, eu estou falando de coisa que não para por aí não, que não é passageiro não. Essa obra de desvio aqui, de rebeldia, de desobediência, olha, está sendo para não acabar. Ó, vede, irmãos, ele está ligado, ele está vendo que a coisa mais séria, ele sabe quando a coisa é séria. Não é algo assim, não, desobedeci aqui, mas eu sou alguém obediente. Não, ele sabe que o coração já estava tomado, que era essa verdade, que não tinha mais volta, que ia haver uma sentença dele, que acabou, não teria mais oportunidade para esse. Quantos entenderam isso aqui? Isso é forte, né? Então, ó, vede, irmãos, que nunca haja em vós, em qualquer um de vós, um coração mau e infiel, para se apartar de quê? Do Deus vivo. Qual o efeito de alguém que, né, que tem um coração mau, infiel, né? Qual o efeito? Se apartar do Deus vivo, perder a fé. A gente tem que continuar crendo que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta, amém? Que Deus faz a obra dele porque Ele é Deus, independente do que Ele faça, querido, Ele continua sendo Deus, amém? Ninguém nunca perca isso, que Ele salva, cura, liberta, amém? Então o efeito para se apartar do Deus vivo, o efeito é falta de fé, querido. Se a gente não vigiar aqui no meio de nós, não adianta repreender se não se posicionar. Acho que a palavra certa para a gente é assim, em vez de repreender, é falar, tem misericórdia de mim, ó Deus. Porque olha a palavra que eu vou liberar no nosso meio. Às vezes tem gente que amanhã vai estar no mundo, e sem volta. Estou falando alguma utopia aqui? Porque infelizmente é assim que sempre acontece. Mas é hora de acabar isso. É hora de aquele que foi salvo não voltar de novo lá para o meio do vômito. Amém ou não amém? Aquele que verdadeiramente teve um encontro com o Senhor, começar a propagar aquilo que o Senhor tem falado, dar testemunho, glorificar o nome do Senhor. Aí ele vai declarar aqui no 13, antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Por que a gente vai exortar, Rogério, todos os dias? Por que a gente vai falar? Porque essa palavra é uma exortação, é um encorajamento à mudança. Por que está fazendo isso aqui? Porque a gente é corpo de Cristo, o cabeça é Ele. Como é que você vai ver um irmão que faz parte do mesmo corpo que você, indo por um caminho ruim, não vai dar um alô? É muito mais do que ministrar só daqui,
Porque ministrar aqui não é para afrontar alguém diretamente, é para ministrar toda a igreja. Amém ou não amém? Mas é você ouvir essa palavra e falar assim: Senhor, tenho pessoas para me dar uma alô, tenho pessoas para me ajudar. Eu já contei aqui, uma certa feita, um camarada correu, viu alguém na beira para entrar num hotel, e em vez dele chegar, se ele só chegasse ali, eu creio que ia trazer temor, eu creio, isso é o que eu creio, ia trazer temor àquela pessoa. Quando ele chegasse, meu Deus, até aqui, foi Deus que mandou essa pessoa aqui. Eu creio que haveria temor, no mínimo já nem entraria, meu Deus, Deus me viu, ia despertar, Deus já estava vendo, né, mas ia despertar. Ele se ocultou, sabe o que ele fez? Foi correndo falar com o pastor. Não, essa eu tenho que contar para o pastor. E foi correndo contar para o pastor. E aí, aquele camarada entrou lá, mas ele já devia estar todo errado, já devia, não tenho que pensar em nada disso. Eu tenho que dar um alô, eu tenho que estar esperto, eu tenho que entender que foi Deus que me levou naquele lugar para fofocar e para espalhar por aí, para escandalizar. Não foi exatamente assim com o filho de Noé? Deus leva, filho de Noé, né? Deus leva ele ali, em vez dele chegar e se posicionar, pegar o pai, cuidar do pai, o que ele faz? Ele sai dali e vai falar: e meu pai é uma autoridade constituída, nem bebedor, e pior, está nu. Como é que você acha que Deus vê isso? Fala para o seu irmão: é preciso encorajar as pessoas à mudança. No começo talvez você não entenda, mas o Senhor falou que não é a primeira vez que está falando contigo. Ele falou que já vinha provando isso com ele há muito tempo. Amém? Deus está falando com a gente? No nome de Jesus, atenta aí. É para você mesmo que está aqui. De repente você está lá: não, acho que eu não vou mais para a igreja. Não, acho que eu não vou mais para a igreja. Deus, para com isso. Acho que eu não vou mais. Olha, mandou outro, olha. Aí hoje está te lembrando de novo. Está te exortando de novo, está te encorajando. Olha, tu está perdendo a fé. Olha, o teu fim, se você ficar assim, é abandonar. E você precisa dar um alô. Amém, igreja? Precisa dar um alô, exortai-vos uns aos outros. Durante o tempo que se chama hoje, então não deixa para amanhã. Porque aquela vida podia ter sido livre, e não foi livre. Para que nenhum de vós endureça o coração pelo engano do pecado. Aí eu escrevi aqui, né? O pecado é enganoso, atraente no exterior, mas por dentro, um sepulcro caiado, destruição, corrupção. Qual o nome que você pode dar? Atraente no exterior, mas por dentro, morte, né? Coisa assim desse tipo. Oferece prazer, mas o fim é o quê? Desgosto. Liberdade, mas o quê? Escraviza. Não é verdade? Aquele que comete pecado se torna escravo do pecado. Oferece vida, mas mata. Não respeita limites. Não respeita limites. Aí eu botei aqui que você não pode pagar o preço. Não brincar com isso. Sabe por que não pode pagar o preço? Porque ninguém tem como pagar esse preço. Ninguém tem como pagar esse preço, porque somente um pôde pagar esse preço, e ele foi enviado para pagar esse preço por mim e por você. Então você não pode pagar esse preço. Não brinque com isso, porque você não pode pagar esse preço. Não tem como pagar esse preço. Toda justificativa que você possa dar, e um ou outro acreditar em você, achar que está justificado. Querido, se você estiver errado, ainda que o juiz aqui, o maior juiz aqui, bata o martelo a teu favor. Se não tem como justificar esse pecado, pode bater martelo, tu achar que está bem pra caramba aí na tua fita, igualzinho aqueles que falam assim: estou bem pra caramba, eu estou muito bem. É mentira, porque se você mesmo se justifica do pecado, significa dizer que você está fazendo pouco caso daquele que deu a vida para você pelo pecado, que você já nasceu em pecado. Tá duro, igreja? Ou tá gostoso? Eu acho que está gostoso, né? É gostoso. Por que está gostoso? Porque o Senhor está firmando a gente. Está falando com a gente: a minha presença é muito mais.
Minha presença é muito mais, é muito mais. Com a minha presença, não posso ter, como é que se diz? Meio termo, trocas. Essa palavra, negociar. Fala para o seu irmão, com a minha presença, com a presença de Deus não se negocia. Com ninguém. Com ninguém. Nem com o pastor. Nem com ninguém. Presença de Deus, amém? No nome de Jesus, não, Deus é Deus. Calma aí, vamos rolar um negócio aqui, pessoal, a não ser que ele esteja falando pelo Deus Altíssimo, amém? Vamos dar uma acelerada aqui. Então, solução, né? Isso aqui é solução, ó. Exortai-vos uns aos outros. Qual a solução? Para você despertar da incredulidade, da falta de fé. Exortação. Ei, esse caminho não é bom. Ei, esse caminho vai fazer você se desviar. Ei, esse caminho. Ei, exortar, encorajar a mudança. Ei, olha, caminha comigo, vamos estar juntos sempre. Olha, eu graças a Deus tenho mantido na fé. Tu vai olhar um Isaías, não, Isaías passa por vento forte. Mas ele é um que não negociou os princípios dele com Deus. Com quem eu vou colar? Colar com Isaías, ainda que ele não me chame, eu vou passar a observar ele. Tem muita gente que aprende vendo, não é? Não é verdade? Jesus ensinou a muita gente praticando. Alguém via ele, como ele fazia, e aquela pessoa se tornou alguém, ó, fera. Amém? Então, olha a solução aí, encorajar uns aos outros. Olha uma outra solução no 14. Aí eu já li, né? Nos tornamos o quê? Participantes. Então, por que você é solução para o seu irmão? Porque ele pertence ao mesmo corpo que você. Aqui é corpo de Cristo. Ainda que esse ou aquele se sinta distante, todos nós. Existe alguém no nosso meio que não entregou a vida para Jesus? Todos entregaram a vida para Jesus? Então, talvez eu seja o dedo mindinho. E Deus está usando o dedo mindinho para pregar para vocês. Talvez você seja o braço todo. Talvez você seja o coração. Então trata desse coração, trata desse dedo mindinho. Não é assim que Deus está fazendo com a gente hoje, para nós sermos um, continuar sendo um. Ou quem aqui no nosso meio quer deixar de ser um com Cristo? O caminho a gente já falou, vai perdendo a fé, vai provando a Deus. E como a gente falou, muitas das vezes acontece, principalmente nos momentos difíceis, né? Lá na tentação do deserto. E aqui ainda outra aqui, ó. No 14 ainda, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então, outra solução para você vencer, é você perseverar na fé até o fim. Você pode dar glória a Deus, aleluia. Fala para o seu irmão, persevera na fé até o fim, persevera na fé até o fim, até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Então, ele é digno de ser ouvido e obedecido. Que possamos dizer não a toda resistência que muitas das vezes está dentro de nós mesmos. Amém? Dizemos não à resistência, porque o homem às vezes ele resiste, mas se existe alguém que é digno de ser ouvido, aqui não é claro que até alguém que você tem o prazer com aquela pessoa, um pai, um amigo querido, só que preste atenção, às vezes Deus vai usar alguém que você nem gosta, não é verdade? E aí, você não gosta daquela pessoa, e você não vai dar ouvido, se Deus estiver usando ela, então dá para ser sensível à voz de Deus, independente de quem esteja falando. Mas eu escuto é fulano, é igual aquele, não, nem meu pai fala assim comigo, esse pastor está pregando, nem meu pai fala assim, não obedeci nem meu pai, não, mas o Deus Todo-Poderoso, se você não obedecer, você não vai para o céu. Mas o meu pai, é porque Deus vai usar alguém para falar contigo. Amém? Não é forte isso? Talvez esse seja o caminho para você melhorar até com seu pai. Talvez o seu pai não fale mais assim com você, que eu já vi muitos pais assim, já desistiu.
Mas Deus está lembrando para você nessa noite, que se você está ouvindo a voz dEle nessa noite, não endureça seu coração, que Ele quer consertar você nos caminhos dEle, e aonde quer que você esteja, você vá. Amém, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Então, você precisa continuar dando valor a estar na casa de Deus. Você precisa continuar dando valor. Ele diz que, mas não foi porventura os que não, calma aí, no 16, né? Mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Teve gente que mesmo no deserto, mesmo no tempo difícil, continuou valorizando aquele que conduziu eles pelo deserto, aqueles que tirou ele da escravidão, aqueles que entenderam que era o Deus Todo-Poderoso que tinha feito. Quantos estão entendendo aí? Eles continuaram dando valor à libertação, aos cuidados de Deus, né? Então continue dando valor a Deus que te trouxe para cá, continue dando valor a Deus que tirou você de lá para trazer para a presença dEle, continue dando valor, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Então, né, teve gente que continuou dando valor para Deus, mas com quem se indignou então por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, né? Ou seja, aqueles que pararam de acreditar. Nunca pare de acreditar. Amém? Nunca pare de acreditar. E quem jurou que não entrariam no repouso, senão os que foram desobedientes? Aí a gente pode voltar para o versículo de número 8. No 7 e 8. Se ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração, sejamos sensíveis. Ele aqui diz que os que caíram do deserto, né? Os que pecaram, né? Qual o salário do pecado? É cair no deserto, né? É morte. E a quem jurou que não entraria no repouso, senão os que foram desobedientes? Então ele está falando de insensibilidade. Lá no começo ele diz, sejamos sensíveis. E aí para terminar, né? E vemos que não puderam entrar por causa de quê? Da incredulidade. Então, eu até anotei aqui, o que é a incredulidade? Ela rouba a fé, ela rouba a glória que é devida a Deus. Quando você tem fé, você continua dando glória a Deus, independente do que esteja acontecendo. Quando você tem fé, você continua dando a glória a Deus. Então, o que é a incredulidade? O que é a falta de fé? É roubar o que é devido de Deus, que é continuar acreditando que Ele é poderoso para fazer. Então, e aí com isso, né, incredulidade, vai tirar o quê? E tenta roubar a glória que é devida a Deus, tira de nós todos os privilégios das bênçãos que vêm através da fé. E eu quero terminar aqui. Ficar de pé. Dar um alô talvez seja cansativo, né? A gente aqui vai ver várias cenas, vê gente assim, vê outros assim, não é um culto de muitas glórias. Tem gente que faz isso aqui, cheio de pecado. Tem gente que dá balá para cá e sai hoje sim, mas continua sujo. E no culto como esse tem pouca glória, mas tem endireitamento. Tem pouca glória para aqueles que gostam de, né? Mas um dos maiores e melhores cultos que o Senhor pode nos dar, todos são bons, mas é quando Ele encoraja a gente à mudança, porque a gente tem profetizado tantas coisas grandes. Então é hora de começar a mudar, para que não sejam perdidos todos os privilégios que Deus já te deu quando tirou você do Egito. E Ele está levando você, não se esqueça, para um lugar muito maior e melhor.